Convidamos ao palco o reitor da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Jaime Arturo Ramires. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, gente. Melhor assim, né? É uma grande satisfação de nós darmos início a mais uma das atividades que compõem esse ciclo de conferências, o FMG 90 anos, desafios contemporâneos. E nós temos a grata satisfação na noite de hoje de receber um aluno ilustre da nossa instituição, o senhor Humberto Pereira, né? Ele graduou-se na UFMG em Engenharia Mecânica, com ênfase em Aeronáutica, e depois se especializou em Estruturas Aeronáuticas pelo ITA. Humberto Pereira é referência na área de Engenharia e Tecnologia para o desenvolvimento de novos produtos e processos, e já ao longo da sua carreira conta com mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, certificação e suporte à operação de jatos comerciais e executivos produzidos pela Embraer. Atualmente é o vice-presidente de Engenharia e Tecnologia da Embraer e presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Então, para nós é uma grande honra, uma grande satisfação, diz o velho ditado, que o bom filho a casa torna, é uma grande satisfação poder recebê-lo, Humberto, para nos brindar com essa palestra sobre o futuro da engenharia. Por favor. Alô, alô? Funciona isto? Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de vocês. No voo para cá, eu vim pensando numa coisa que é curiosa para mim, é que parece que a graduação adiciona um sobrenome às pessoas, né? A gente tem os iteanos, os centralianos da École Centrale da França e etc., né? É como que a gente ganhasse, talvez porque seja um momento da vida em que a gente passa a escolher o nosso caminho na própria educação, né? E então é um sobrenome, é quase que um sacramento, e eu trago com muito orgulho o sobrenome da UFMG na minha vida, né? Eu preparei algumas coisas aqui, já vou preparando vocês, não tem nada muito técnico aqui. A ideia, e eu procurei o que eu posso juntar aqui depois de 30 anos de vida profissional que possa ser de alguma utilidade para vocês. Então, vou passar por alguma coisa, contar um pouquinho da história da Embraer e para o tema que talvez seja interessante para nós discutir, o que vem a ser a carreira do engenheiro nesses anos vindouros, tá? Não posso conhecer todos pessoalmente, então eu queria fazer pelo menos uma estatística. Quem é aluno de graduação aqui? Muito bom. Quem é aluno de engenharia na graduação? Quem quer, ao se formar, ter a sua própria empresa? Muito bom. Vamos ver essa estatística depois da nossa conversa. O Inácio, você vai me ajudando. Cadê o Inácio? Sem o Inácio eu estou perdido. Fugiu. Bem, vou contar um pouquinho da história da Embraer, falar um pouquinho do que é uma indústria aeronáutica, semelhante a várias outras do setor, e que mundo que a gente está
vai encontrar aí nos próximos anos e deixar um espaço para a gente refletir um pouco no final. É inevitável, né? Eu estou na Embraer há 32 anos, me formei e fui para lá, falar um pouquinho da nossa história, até porque ilustra um pouco daquilo que eu gostaria de trazer como tema e conversa de hoje. Tem um filminho, esse só o Inácio consegue reproduzir. Esse filme fala um pouquinho do início da indústria aeronáutica no Brasil. A construção do protótipo de um avião, mesmo com engenheiros especializados, é tarefa complexa. Iniciamos os estudos preliminares com apenas 6 projetistas. Pouco a pouco a nossa concepção surgia. Surgia o Bandeirante. A 15 de junho de 1965, o projeto era aprovado. Estávamos emocionados, mas tínhamos de criar uma infraestrutura, projetar, desenhar e fabricar milhares de componentes. Conseguiríamos arregimentar tantos engenheiros, técnicos e operários? Aos poucos, juntou-se a nós um selecionado à altura deste sensacional campeonato aeronáutico. O computador do ITA deu à equipe a ajuda eletrônica. O Bandeirante era a soma de 3 fatores: infraestrutura técnica, experiência internacional, assistência do Ministério da Aeronáutica. Foi assim que o modelo chegou ao túnel aerodinâmico dentro do prazo previsto. Repetidas experiências testaram o desempenho do modelo. O modelo de madeira em escala natural permitia estudar a configuração interna da cabine. Com alegria, víamos que os nossos prazos ficavam nos limites dos padrões internacionais. A fuselagem nua saiu do gabarito em agosto de 1967. Colocadas as cavernas antes do revestimento, o Bandeirante ia ficando mais digno de seu nome. Ainda no berço, o Bandeirante já se tornava sinônimo do avanço tecnológico brasileiro. 260 mil homens-horas. 3 anos de duro trabalho. Chegou, enfim, o grande dia. E aqui estamos na madrugada cinzenta e fria de 22 de outubro de 1968. Cansados, emocionados, mas cheios de fervor. Anos que valeram a pena. Era a missão cumprida, a esperança materializada, o ponto de partida. Na prova de fogo do Bandeirante, a nossa tecnologia obteve grau 10. Era, enfim, a certeza de que nós brasileiros podemos e devemos construir os nossos aviões. Esse vídeo é interessante, é lógico que evidentemente ufanista e tal, nota 10, não sei, mas a Embraer nasceu como uma startup. Estão claros aqui os sinais de que é uma startup, né? Como nascem todas as empresas, né? E nasceu com o sonho de integração nacional, né? Desenvolver aviões para a integração do país, né? Que durou muito pouco, né? Porque o mercado não se mostrou suficiente
para o progresso das atividades e logo, ainda na primeira década de existência, ainda na década de 70, a gente se instalou nos Estados Unidos e passamos a vender o Bandeirante para lá, vendemos também o Xingu, que é uma versão do Bandeirante pressurizado para a Força Aérea Francesa, e já tivemos, desde a origem, a necessidade de estar no mercado global. Isso ajudou muito a Embraer. Muito. A gente nascer com uma visão global. O Brasil é um país imenso, e isso é muito bom, mas tem uma armadilha muito perigosa da gente olhar só para dentro e para o mercado interno. A Embraer nunca teve essa possibilidade. Isso foi muito bom para a evolução da empresa. A gente passou por um processo de privatização em 94, né? Eu já estava lá. E em 2017 a gente está aí na liderança do mercado de aeronaves comerciais até 120 assentos. A indústria aeronáutica tem particularidades interessantes e que a gente deve refletir sobre elas. É uma indústria que requer aplicação de tecnologias de vanguarda, né? Uma força de trabalho muito qualificada. É muito importante uma equipe que desenvolve um avião realmente é uma coleção de conhecimentos e aplicações dentro da engenharia rara de encontrar. Desde os conhecimentos básicos de aerodinâmica, estrutura, sistemas, integração, manutenção. É uma indústria intensa em capital. O desenvolvimento de uma aeronave ultrapassa aí bilhões de dólares, né, só de investimento, né, de longa maturação. É um investimento que se faz com um retorno projetado em 10, 12, 15 anos. Né? Errar não é simples nesse mercado. Muitos saíram desse mercado por apenas um erro. A Embraer quase saiu também no CBA. E uma produção para padrões de produção de industrial de baixa escala. Estamos falando aí, quando muito, as aeronaves mais entregues aí do mundo, 737, 320, está falando em 600 aeronaves por ano, 700 aeronaves por ano. E é um mundo global, né? É um mundo pequeno, são poucos que estão nesse mundo, entretanto é um mundo global, tanto de clientes como de fornecedores, né? E outra coisa que é muito importante nessa atividade é a sua capacidade de integrar uma cadeia global, quer seja de clientes, quer seja de fornecedores. São poucos players, mesmo nos fornecedores. Nós temos alguns fabricantes de avião, alguns fabricantes de motores, muito poucos, alguns fabricantes de aviônica, né? E um pouquinho mais na área de sistemas, outros sistemas e estruturas. É um mundo pequeno e bastante assimétrico. Por isso, é um setor, de certa forma, é um oligopólio de alguns grupos que conseguem se estabelecer e se manter. Eu gostaria de falar um pouco do que vem aí na indústria aeronáutica em termos de tecnologias e avanços, né? A gente chegou, evidentemente, o aspecto central da nossa atividade é, primariamente, a segurança no transporte. Voar não é uma coisa muito natural para o ser humano. Não é.
é preciso muito convencimento para um cara entrar no avião e voar, né? A gente sabe disso. Então, a segurança é um aspecto fundamental, não só pela vida humana, mas inclusive pela sustentabilidade do negócio, né? Um acidente aéreo tem uma repercussão infinitamente maior do que qualquer outro acidente de meios de transporte, né? Dizem que morrem mais pessoas no mundo por ataque de hipopótamo do que em acidente aeronáutico. Entretanto, eu nunca vi no jornal, né, na primeira página, alguém, né, chamando a atenção que um hipopótamo matou alguém na África, né? Então, é primariamente importante a segurança. E, além do mais, o aspecto do conforto e ampliar a dimensão do setor, né? Alguns aí mais antigos, eu estou vendo alguns aqui na primeira fila, né, se lembram do tempo em que voar era uma coisa assim especial, né, uma coisa para um setor muito específico, uma camada muito específica da sociedade. Isso já passou há muito tempo, né? E voar é um meio de transporte competitivo, inclusive em termos energéticos. Não só aspecto de tempo, mas o consumo de combustível, etc., de uma aeronave, ela equivale a você fazer, por exemplo, uma viagem de automóvel, dependendo de quantos passageiros. Se eu estiver sozinho, não, mas em 2 já começa a empatar. Em mais de 2, a gente consome combustível por pessoa menos do que numa viagem de automóvel. E a gente vem aí, né, a indústria aeronáutica mudou bastante, nós vamos ver alguns slides interessantes, né, sempre na busca de aumentar o padrão de segurança, e tem aumentado. A gente tem praticamente mantido o mesmo número absoluto de acidentes, a despeito do volume de operação ter triplicado ou aumentado 10, 100 vezes nas décadas, né? E a gente está procurando aí, né, vários avanços tecnológicos, né, e também vários processos avançados de desenvolvimento, né. Cada vez mais a máquina é uma máquina muito mais integrada, o que requer uma equipe muito mais multidisciplinar e integrada no seu desenvolvimento. A gente tem lançado cada vez mais de ambientes de simulação e ambientes de simulação integrada, onde as diversas disciplinas consigam trabalhar e produzir o melhor produto sobre uma visão mais completa, né? E a gente vem aí batalhando as tendências aí de aumento de eficiência. Ainda há um espaço grande, né, no mundo da aerodinâmica, controle do escoamento, quer seja passivo ou mesmo ativo, né? E novas configurações, mais controle, ruído e conforto de cabine. Na parte de estrutura, avanços muito interessantes em materiais, né? E o mundo dos compostos avançou bastante e trouxe também o pessoal dos metálicos a produzir cada vez ligas mais eficientes, né? E na parte de motores, avançamos aí para motores cada vez mais eficientes, né? E os saltos são muito relevantes. A nova geração de motores que equipa o último avião que está em desenvolvimento tem no motor algo perto de 15% a mais de eficiência, né? E quando instalado, talvez 10%, 12%, o que é muita coisa. E nós estamos aí a caminho de matrizes energéticas novas e propulsão híbrida e etc. A transformação vem rápido por aí, né? Manufatura,
Talvez seja o primeiro, ou a coisa mais imediata que nós estamos vendo na transformação digital, né? A manufatura cada vez mais automatizada, robotizada, né? Propiciando inclusive níveis de qualidade que tem um reflexo direto na performance da máquina. E a mesma coisa para operação, manutenção, né? O mundo digital e todas as possibilidades, a densidade hoje de operação é tal que requer cada vez mais um controle. Nós vamos chegar, num futuro não muito longínquo, a sistemas ativos de controle. Sistemas que vão usar informação em tempo real para controle, não só para garantir a segurança do tráfego aéreo, mas também para otimizar rotas e economia de combustível. Eu, na realidade, reservei um espaço muito maior para o que eu vou falar a partir de agora, que é um pouquinho do mundo que a gente vê e das mudanças. A gente ouve muito que a gente está chegando, que o mundo hoje é incerto, complexo e veloz, e que as mudanças são muito grandes. É verdade. Mas a verdade é que não é só hoje, né? O passado sempre nos parece mais linear, né? Esse é um fato, né? Evidentemente nós estamos encontrando um momento de inflexão muito próximo que já houve em outros momentos, né? Ih, rapaz, isso aqui, por exemplo, olha como é que o mundo evolui. Isso aqui é meu começo de carreira, como é que um engenheiro trabalhava. Tem um professor aqui também que está nessa mesa aí. A gente tem papel adoidado, japonês pra caramba. Eu estou por aqui, não sei como apontar, mas estou bem na frente, o Simini está por aí. E a gente estava começando a usar elementos finitos na indústria aeronáutica. Então a gente abria um desenho, uma cópia, sépia, que deve ser uma palavra estranha para a maioria das pessoas, anotava as coordenadas da malha, né? Depois levava num computador, preenchia, tá, aquilo lá. Gastava-se uns 6 meses para fazer o modelo de elementos finitos, né? E o pessoal do projeto desenhando. E a gente lá se preparando para calcular, né? E depois essa quantidade de papel que vocês estão vendo aí era o resultado do programa de elementos finitos que a gente rodava. Ele vinha impresso. Então você ia virando aquelas folhas ali. Com o passar do tempo você virava de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4 e acabava de calcular o avião, né? Eu gosto muito dessa figura que tem a ver com... Muitas vezes me perguntam... Isso aqui são 2 cockpits. Tem um cockpit do Legacy 500, que está aí à esquerda de vocês, e do Bandeirante. Isso é o que mudou entre aquele primeiro voo que vocês viram e o último avião certificado da Embraer, né? Um mundo completamente analógico, né? Baixíssimo nível de integração, né? E existem fatores que cooperaram para que o Brasil tivesse uma indústria aeronáutica. Certamente um deles foi o investimento prévio em educação, o sonho, etc. E o outro foi o momento. Nós começamos uma indústria aeronáutica onde a distância para o Santos Dumont era muito menor do que a distância do Bandeirante para o Legacy 500. Vocês viram lá na manufatura, tudo manual, etc. Era razoavelmente possível. O momento para fazer as coisas é muito relevante. Eu acho que é impensável a gente começar uma indústria aeronáutica, por exemplo, hoje no Brasil. E alguns países avançados estão procurando fazer isso e estão sofrendo muito, né?
O Legacy 500 é um avião que não tem mais a coluna, né? O manche, ali à esquerda tem um side stick, um stick. Entre o piloto e a superfície de comando tem um monte de bits e bytes. Eu sofri muito para liberar o primeiro voo desse avião, né? Porque não tem nada físico entre o piloto e a superfície de comando, né? Exceto bits, bytes e computadores. Esse aqui, eu gosto muito dessa figurinha, alguns de vocês já devem ter visto, nós estamos falando de mudança. Falamos um pouquinho de uma coisa mais linear que aconteceu entre a década de 70 e aqui 2015, 14. Mas essa figurinha são duas fotos da Quinta Avenida. A foto da esquerda em 1900 e a foto da direita em 1913. Na foto da esquerda tem um carro, o pessoal circulou aí um carro e o resto é charrete. E na foto da direita, 13 anos depois, tem carro e uma charrete que o pessoal circulou forçando a barra, que eu não sei nem se essa é charrete. 13 anos, em 13 anos, o pessoal abandonou as charretes e passou a andar de automóvel. 13 anos. Então, esse mundo de inflexão não é uma novidade do século XXI. Eu gosto muito dessa figurinha porque, para aqueles que não acreditam que vem uma transformação, ela ajuda a acreditar. E para aqueles que acham que é a primeira vez que a gente está se transformando, ela mostra que é assim, sempre foi e sempre será, e com basicamente a tecnologia como propulsora dessas transformações. Evidentemente, o pessoal que criava cavalo perdeu o business. Claro, desapareceram. E na época muita gente dizia, quem vai trocar o conforto de uma charrete por essa coisa barulhenta? Aparentemente não estavam certos. E a gente falou em tecnologia, então gostaria de trazer alguns dados para o mundo que nós vamos, ou que vocês estão próximos de trabalhar. Eu gosto muito dessa figura, acho que deve ser conhecida de todos vocês, é uma figura do Batelli, onde ela tem, na horizontal aí, o percentual de investimento em pesquisa e desenvolvimento com um percentual do produto interno bruto. Na horizontal, o número de pesquisadores, engenheiros envolvidos nisso por milhão de pessoas. E o diâmetro, o tamanho das bolas é o tamanho dos PIBs. A gente vê aí, então, e as cores indicam as regiões aí do planeta, e nós estamos vendo o pessoal que está investindo muito, China, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha, França, e nós encontramos o Brasil aí, eu não sei de quando os meus gráficos, infelizmente, nem todos são do mesmo ano, mas acho que conceitualmente as coisas se suportam nesses dados, tá? E a gente vê o Brasil aí que não é mais do que 1% do PIB hoje, né? Com um PIB até razoável, tem uma bolinha gordinha ali, e com um número muito pequeno de pesquisadores, engenheiros, ou o que quer que seja, envolvido em desenvolvimento em pesquisa. Isso. A questão não é que nós não estamos avançando, a questão é que a gente avança mais devagar do que os outros. As coisas estão bem encaminhadas, nós precisamos mudar a velocidade. E essa figura eu acho ainda mais interessante.
a gente vai achar o Brasil. O azul, aqui de novo, a largura da barra mostra mais ou menos o tamanho do país, né, em termos econômicos, né? E as cores denotam aí o azul, o que é investimento público, verde, o que é privado, e um pouquinho de outros mecanismos aí que alguém consegue classificar diferentemente de público ou privado. E aqui, acho que esse dado acho que é de 2013, a gente vê o Brasil ali em mais ou menos no mesmo número, um pouquinho mais do que 1%, quando a média mundial é 2%, e os países de referência aí estão próximos dos 3%. Mas o que me chama a atenção nesse gráfico é que a gente perde um pouco no setor público, mas perde muito mais no setor privado. Vocês podem ver que nesses países de referência, o investimento do setor privado é próximo do dobro do setor público. A gente no setor público não está tão longe assim de alguns outros países. Está, mas não está tão longe. Só que no setor privado está muito aquém. O que será que acontece? Eu acho que a leitura desse gráfico talvez nos ajude a pensar onde é que nós devemos agir para mudar essa história, né? Então, eu acho que talvez o nosso problema no setor público seja, e nós vamos ver aqui, um pouco, esse gráfico aqui, esse mapinha é muito interessante, que eu acho que é um fator fundamental para o desenvolvimento e para que a gente consiga avançar no setor público e no setor privado. No setor público, embora a gente tenha razoavelmente um investimento, ele é difícil, ele é burocrático, ele é quase inalcançável muitas vezes, né? E no setor privado ele é muito pequeno. E esse gráfico mostra o nível de confiança das nações. Existe uma correlação direta, factual, entre prosperidade e nível de confiança. Aqui a resposta é simples. Você confia nas pessoas? Isso aqui é um mapa mundial, mas a gente pode ver o gráfico aqui, nós estamos ali perto dos 6%, enquanto outras nações estão em 30%, 40%. Na verdade, o que esse 6% significa mais ou menos 1 em 15. Uma pessoa em 15 respondeu que confia nas outras. Enquanto nos outros países, 1 em cada 2, às vezes 2 em 3, etc. Existe uma correlação muito direta entre o nível de confiança e prosperidade, né? O que eu chamo de falta de confiança, né, a baixa confiança, ela gera tudo aquilo que a gente chama de burocracia, certo? Eu tenho alguns exemplos, uns casinhos para contar que eu gosto muito, né? Você vai num hotel nos Estados Unidos, eu não sei como, mas à noite a fatura brota do chão. Eu já tentei ficar acordado para ver que hora que ela chega, não consegui. Mas você simplesmente pega a fatura, põe na mala e vai embora. Aqui no Brasil, quando você vai fazer um check-out no hotel, tem um radinho, né? E alguém vai lá ver se você está roubando o travesseiro. Ou, sei lá, não sei o quê. Nós não podemos nos iludir, nós estamos pagando por isso. Isso é um custo da transação. Então, você aluga um carro, Alemanha, Estados Unidos, alguma coisa assim. Os latinos, e nós somos desse grupinho, ficam lá no grupinho, talvez que a confiança não seja uma coisa muito interessante. Você aluga um carro nos Estados Unidos, você hoje você não escolhe o carro. O grupo tal, categoria tal, você pega o carro. Em alguns lugares como a Califórnia, os caras não querem nem saber que carro você pegou, não tem ninguém lá na saída. Você pega o carro e vai embora. E depois larga a chave lá e acabou. Eu aluguei um carro, eu não vou falar do Brasil, vou falar dos latinos. Eu aluguei um carro na Itália faz uns 3 anos e fui devolver. Foram 2 caras para olhar
abriram lá o porta-malas para ver se eu estava roubando o pneu. Né? E foram 2. O que significa que eles não confiavam, a desconfiança deles não era só comigo. Acho que um não confiava no outro, porque foram os 2. Não se iluda, nós estamos pagando por isso em cada transação que a gente tem. E isso se multiplica nessa quantidade de leis, etc, etc. Eu comprei uma vez um computador na Amazon. E ele chegou, mas eu tinha comprado uns livros para o meu filho também, os livros não chegaram. Eu voltei e quando eu estava saindo dos Estados Unidos, eu quis cancelar os livros. Era tarde da noite lá. Mandei uma mensagem para a Amazon. E embarquei, voltei. Cheguei aqui no Brasil, fui olhar. Provavelmente um atendimento ao cliente na Índia, pelo fuso horário, eles têm muita gente na Índia, o cara mandou tudo de novo. Eu falei, não, já recebi o computador. Tarde demais, já mandei. E pronto. Eu levei 6 meses para devolver esse computador. Devolver é difícil. Aí a gente fala assim, pô, mas é fácil passar a perna na Amazon? É. O que é um negócio de comércio eletrônico? Qual que é a barreira que um comércio eletrônico que precisa romper? A de confiança. A gente está acostumado a ir na loja, larga lá o dinheirinho, o cheque, e leva a coisa com a gente. Eles precisam quebrar isso. A vantagem tem que ser grande o suficiente para você assumir o risco. E eles querem que você confie neles. E a única receita para que alguém confie na gente é que a gente confie. Você só conquista a confiança confiando. Então eles confiam. Então é muito importante a gente estabelecer uma diferença entre inteligência, que eu acho que confiar é uma atitude inteligente, porque é infinitamente mais barato confiar. Os funcionários que estão sendo pagos para vigiar se alguém roubou um pneu ou uma chave de roda são muito mais caros do que eventuais roubos de pneus e chave de roda. Principalmente, eu não sei como é que eu ia trazer um pneu da Itália, mas tudo bem. É muito mais caro, então confiar é uma atitude inteligente. Ela se opõe à esperteza. E o esperto não pode ser enganado. O inteligente pode. É mais barato ser. Eventualmente você será. Então, se a gente não transformar ambientes em ambientes de confiança como base das relações, não há caminho para a prosperidade. O número do Brasil não é muito bom, né? Mas evidentemente esse é um número médio. Eu não sei de onde tiraram isso, mas o pessoal tem número para tudo quanto é lugar. Os argentinos são melhores do que nós em confiança. Olha aí, que coisa desesperadora. Gera burocracia. Evidentemente a gente perde agilidade, porque as coisas são morosas, né? O pessoal costuma brincar que só existe, para aqueles que levantaram a mão e querem ser empresários, só existe uma coisa mais difícil do que abrir uma empresa no Brasil: fechá-la. E eu acho que a desconfiança, tudo que eu falei antes, eu costumo chamar de custo da desconfiança, é o custo transacional. Né? O pessoal costuma dizer que são custos. Mas eu acho que o fator mais grave da desconfiança é esse. É a falta da capacidade de enxergar possibilidades. A gente vive num mundo de tanta desconfiança que a gente não consegue nem enxergar o que é possível dentro da cooperação. Porque o aspecto da confiança está relacionado diretamente com a capacidade de nós cooperarmos. Eu estou me alongando muito nesse assunto porque o mundo está andando cada vez mais para um ambiente de cooperação. O mundo, o global e etc. são ambientes de cooperação. A atividade do engenheiro é primariamente uma atividade de equipe e de cooperação.
Muito difícil. Não se desenvolve um avião, uma máquina, etc., solitariamente. É uma atividade onde a gente tem que aprender a trabalhar em equipe. E está aí o Brasil, legal de novo. O que é a desconfiança? Estamos lá, agora temos uma posição de destaque, né? Você vê que a Argentina aqui é o índice de desigualdade, né? Que nós estamos lá com um destaque grande, e quanto mais, né, próximos do zero na horizontal é o nível de confiança. Então nós temos aí um Gini, talvez um dos maiores do mundo, ou pelo menos desse grupo, né, selecionado aqui, que mede a desigualdade, né, e o nosso nível de confiança. Mas olha só, tem um gráfico que a gente está bem. Nós somos felizes. Nós somos felizes. Está aqui, ó, felicidade e satisfação. O pessoal da América Latina está bem pra caramba, versus o PIB. Então, a despeito de tudo, nós somos felizes, né? O que em si não tem nada de errado, é muito bom ser feliz, é muito bom a gente ter essa capacidade de dar a volta por cima, né? E não levar muito a sério a ponto de caminharmos para a intolerância. Entretanto, tem o lado da sombra dessa sensação, que é a gente ter uma tolerância tão grande que nos leva à leniência, à inércia. A gente tolera tanto as coisas que acha que elas estão bem. E parece que nós aqui da América Latina estamos muito bem nisso. Outro aspecto que eu acho muito relevante, né, para vocês aí que vão enveredar aí pela carreira e pela construção do país, né? Eu estou falando aqui com as pessoas com as quais vão levar esse país para frente, né? É um fenômeno da população, não é um fenômeno desprezível, né? A população, desde que eu nasci, eu fiz essa conta, desde que eu nasci a população mundial cresceu mais do que 2,5 vezes. Esta é a derivada da população mundial, desde que eu nasci. Conclusão, está crescendo pra caramba e eu estou ficando muito velho, são conclusões imediatas disso aí, mas é muito relevante, a gente tem muita gente. As transações vão mudar, esse é um parâmetro indiscutivelmente relevante na economia, né? E para a gente, eu trouxe só um gráfico. A gente costuma também dizer que o mundo está pior. Não está. O mundo só melhora. Só melhora. Não talvez na velocidade que a gente queira. Se você olhar aqui, eu trouxe quem está abaixo do nível de pobreza, como isso evoluiu. Se você olhar a expectativa de vida em qualquer continente mesmo da África, ela só vem crescendo. Mortalidade infantil vem diminuindo. A gente só anda para frente. O Diamantes lá da Singularity tem se vocês tiverem tempo, vejam ele e o livro deles que falam da era, né, a nossa era da prosperidade, de bonança, né? Ele costuma falar o seguinte: os problemas estão só nos jornais, o resto do mundo anda muito bem, né? A gente tem que parar de ver um pouquinho notícia. Evidentemente a coisa não é tão cor-de-rosa assim, mas as coisas estão avançando e melhorando. E eu trouxe esses gráficos também aqui para uma reflexão. A gente está falando em transformação, isso aqui eu acho que ilustra muito bem. Aí acho que é a França, né? Aqui tem a população que esteve ligada na agricultura, na indústria e em serviço, né, percentualmente. A França hoje, a agricultura é 5%, talvez o país mais agrícola da Europa, né? Há 100 anos a gente precisava de mais de 50% a 60% das pessoas para produzir alimento, hoje a gente precisa menos de 5%. Talvez a média mundial seja 3%. Né? Ou seja, essa transformação vem. E ela
A indústria, até que o percentual ocupado pela indústria não variou tanto. Às vezes as pessoas falam, o que vai acontecer com a 4.0, onde as pessoas vão trabalhar? Bem, elas estão ali. Eu acho que o efeito do mundo digital vai ser, já está sendo muito mais agressivo no mundo de serviços, onde é mais fácil introduzir e que ocupa a maior parte das pessoas como trabalho, né? Essa figura é assim na França e não é muito diferente nos Estados Unidos. Hoje, basicamente, o PIB da maioria das nações, 70% está em serviços. Esse tempo todo eu acho que falei para dizer o seguinte, muda, vai continuar mudando. Nós estamos próximos numa inflexão semelhante à que a gente teve na virada do século XIX para o século XX. Essas coisas estão mais aceleradas. Essas publicações que vocês encontram aí de que as coisas estão vindo, elas estão mais aceleradas do que na metade do século XX, mas não são tão diferentes assim em termos de transformação do que nós vimos na virada do século, né? Eu faço um exercício de gerações nas minhas reflexões, né? Meu pai, quando era criança, o pai dele andava a cavalo. Recebia o jornal uma vez por semana. É o jeito que ele viu o pai dele, né? O transporte do pai dele era cavalo. Ele iluminava a casa com lampião, né? Isso foi a infância do meu pai. Já meu filho me veio andando de avião para lá e para cá, mexendo no celular, internet, não sei o quê. Quer dizer, 2 gerações, né? Essa dinâmica de mudança, ela é presente e constante. E a gente tem que estar preparado para ela, né? Por isso que eu fiz a pergunta de quem quer ser empresário. Então o seu futuro vai ser realmente completamente diferente do que a gente vê no presente. E o que vem por aí? Falei disso, um mundo cada vez mais denso e populoso. Isso se a gente pegar uma perspectiva histórica, isso é de uma relevância muito importante. E se alguém tem dúvida de onde está o mundo, ele está na Ásia. Eu não trouxe o gráfico aqui, mas 65%, 70% da população está lá, né? O mundo é lá, nós somos periferia. Ágil pela comunicação, né? Imprevisível, de novo, ele é imprevisível, sempre foi. Eu vi uma apresentação que uma vez, né, que o cara traçava uma linha assim horizontal, o mundo era assim, agora está assim. Eu falei para ele, mas que período de tempo é esse aí? Não, agora, antigamente era tudo previsível, organizado, sabia o que aconteceu. Eu falei, você foi lá em Paris em 1940 e perguntou para um francês se tudo era previsível? Não, tudo é previsível, os tanques alemães estão chegando, mas o resto está tudo bem. Finito, ou seja, escassez de recursos, esse é um fato, né? Está diretamente relacionado com a superpopulação. Nós temos que reinventar como que a gente explora os nossos recursos, né? Interligado e participativo, aí 2 fotinhos de novo. Aqui foi 2 papas, o anúncio lá do Bento XVI em 2005, não teria um celular aqui, olha aí. 2013, um monte de coisa aqui. Parece que o mundo virou isso. Eu fui no Louvre, entra um monte de gente no Louvre agora, a confusão aí, tá até funcionando bem e tal. O pessoal corre, vai na Mona Lisa e faz selfie. É só isso que é hoje a visita do Louvre. Só isso. Inseguro. E aqui eu queria fazer um parêntese, a gente faz
eu acho que o terrorismo é um jeito diferente da gente conviver com insegurança. Eu não estou falando aqui das situações das grandes metrópoles nossas, do Brasil, né? Mas daquilo que pode... Mas são raros os momentos de prosperidade e de paz tão longos como a gente tem tido desde a Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos vivendo um período maravilhoso. Deus queira que ele continue, né? Deus e o Donald Trump. Sustentável, cada vez mais inteligente, ou seja, nós estamos aportando inteligência para aquilo que nos serve, as máquinas, robôs, etc, etc. E esse aqui indiscutivelmente, para mim, é um fator de transformação muito grande, que é as novas fontes de energia, né? Nós passamos aí pelo... Lembra daquela fotografia lá dos carrinhos, não sei o quê? Quer dizer, o combustível fóssil prosperou na esteira de todo esse avanço. O motor elétrico estava ali competindo bem de pertinho com ele, mas o de combustão entrou antes e foi embora. Mas eu acho que essa transformação de matriz energética é inexorável. A gente está chegando aí com essas novas células fotovoltaicas, está praticamente eliminando o intermediário. Porque a energia vem do sol, aí ela acumulou lá numa fonte, ou encheu uma represa, jogou água lá para cima, e a gente vem explorando essas coisas, ou guardou alguma coisa fóssil lá, né? Que por uma fotossíntese depois foi lá e virou petróleo e tal. Agora você põe um treco lá do seu teto, pronto. Acabou. Tem energia elétrica. Há aqueles que postulam que o custo da energia que você vai poder gerar através de sistemas fotovoltaicos vai ser tão baixo que mesmo que alguém te cobrasse só o custo da transmissão, ele não seria competitivo. Vem. As maiores empresas do mundo de óleo e gás estão investindo em baterias. Essa transformação vem e ela vai permear todas as máquinas e todas as coisas que requerem energia numa questão de tempo, né? É bem provável que para alguns aqui que estão no primeiro ano, o primeiro carro de vocês seja elétrico. Aqueles que dizem que a partir de 2023, 2025, só vai se produzir carro elétrico no mundo. E ele teve um impulso muito grande, né? Evidentemente da tecnologia, mas de uma visão muito estratégica da Tesla, né? Que eu gosto muito de repetir para vocês que vão ser empresários, né? Qual foi a grande sacada deste inovador, né? A tecnologia estava de certa forma lá, mas bateria, etc., caro. Então não dava para fazer o carrinho popular elétrico. É caro para o carrinho popular. Eu não vou conseguir entrar no mercado, porque as baterias são caras ainda, né? Então tá bom. O apelo, né, de sustentável, não sei o que, etc. Não dá para você fazer carrinho popular e colocar no mercado, né, por um preço muito maior, achando que o pessoal aí, né, e vai pagar só porque tem um apelo de sustentabilidade. Ele foi no setor, ele entrou por cima do mercado. Fez um mega carro. Um Tesla acelera de 0 a 100 em 3 segundos. Ele fez um carro topo. E ele entrou no mercado com gente que defende a sustentabilidade, ou gente muito rica que está cheia de culpa, então vai comprar um carro mais sustentável, etc., né? Entrou no mercado por cima, e agora
ele é um objeto de desejo. A Tesla hoje vale mais que a GM. Agora ele está descendo, está fazendo carros mais populares, mas eles vão guardar sempre aquele valor que é um objeto de desejo. Vem, gente. O mundo, a transformação da matriz energética vem. E a transformação de matriz energética é uma transformação global, geopolítica. É muito mais do que simplesmente aquilo que a gente vai fazer nas máquinas. A inteligência artificial, vamos aportá-la, o mundo de robôs, o mundo onde a gente vai compartilhar, eu falei de cooperação, os novos modelos de negócio que estão sendo viabilizados hoje, né, pela internet, ou o que quer que seja. Eu acho que a internet, depois da imprensa, é a coisa mais importante que aconteceu em termos de revolução, né? É o seguinte, aí ó, não tem ativo, ou você usa Uber, Booking, Airbnb, etc. São empresas que têm ativo nenhum, não tem nada, o ativo está na mão dos outros, e são empresas enormes. Compartilhar o ativo, o Uber vamos usar um ativo que está aí. A estatística é que quem tem um automóvel usa o automóvel 5% do tempo. Dizem que dos quais 2% é procurando vaga. Mas é 5% do tempo, ou seja, 95% do ativo está não utilizado. Esse é o conceito do Uber. Eu acho que na Europa deve ser 95% do tempo procurando vaga. E vamos passar aqui para as reflexões finais, né? E mais voltar um pouco para vocês, né? Com esse tanto de coisa espalhada que eu soltei por aqui nesse tempo, né? É muito importante a gente ser apaixonado pela tecnologia. Mas a transformação que a gente está enxergando no mundo, ela é tão veloz que a tecnologia evolui muito rápido. Então, o que dá para confiar mesmo é na ciência. E tudo isso que a gente viu e está vendo de transformação hoje, veio de gente que aprendeu a refinar o material, lá o silício, não sei o que e tal. Tudo isso tem essa base, a transformação do chão em alguma coisa que consegue processar, pensar, etc. e tal. É por isso que chama Vale do Silício. O nome é silício. É a transformação do material e a ciência básica, assim como o que vai romper a matriz energética, são as célulazinhas fotovoltaicas lá, e tem a ciência está ali. Por sobre eles prosperam diversos modelos tecnológicos, tecnologias, modelos de negócio. Então, pessoal aí, pode estudar porque vale a pena. Acho que o professor pediu para dar essa mensagem aqui. Então, vale a pena. O Bortolos pediu, né? E os aspectos aí, agora, este mundo com essa complexidade, onde a gente cada vez menos, né, não vai precisar mais de cara como eu que ficava lá medindo o desenho 3 meses, não sei o quê. Hoje já não precisa. E amanhã vai precisar menos e outras atividades. Então, a gente tem que abrir cada vez mais o leque, né? A formação sólida em fundamentos, mas humana, completa. O profissional do futuro é um profissional cada vez mais completo. Ele vai coordenar ambientes que têm até inteligência artificial. Ele vai coordenar ambientes que não precisam de comando. Ele vai interligar cadeias, ele tem que transformar todo esse conhecimento e essa visão em algo que traga valor para o mundo, né? E o valor do mundo está passando, nós estamos voltando a uma possibilidade muito interessante, né? A gente tinha um artesão que fazia aquela coisa customizada. A coisa customizada nunca perdeu valor.
Você foi lá comprar um cristal de Burano, é um cristal de Burano. Não adianta, o caboclo que faz lá aquele negócio com a mão, aquele tem um valor, nunca perdeu o valor. Mas continua lá para caro. A gente passou a produção em massa, muito produção em massa, mudou completamente o mundo, trouxe bens para todo mundo, né? Eu ainda vivi num tempo que bicicleta era uma só, bicho. Não tem esse negócio de bicicleta. Bicicleta é quantos irmãos? 3. Uma bicicleta. Tá bom. Uma roda, 2 rodas e o guidão. Pronto. A gente tem isso. E nós estamos viabilizando aquilo que eu chamo de, ou que se chama, né? Vários chamam de, é possível hoje customizar a custos de produção de massa. Então você vai ter aquilo que você quer do seu jeito, né, a custos. Um exemplo grande que eu vejo que tem um apelo muito grande de customização, eu estou sem ele no bolso, faz de conta que esse aqui é meu iPhone, é o iPhone. O iPhone é um produto que você customiza pós-venda. O iPhone, depois que você põe a foto da namorada, não sei o que, dos seus contatos, não sei o que, ele é único, ele é seu. Você não troca o seu iPhone de 1 ano para um iPhone novo que não tem as suas coisas. Ele é customizado pós-venda. Cheio de perspectiva, estou acabando, pessoal. Cooperação, colaboração e cocriação. O mundo é um mundo de cooperação. Eu costumo brincar muito, aqui tem muitos estudantes de engenharia, né? O pessoal costuma nos chamar, né? Eu também sou engenheiro, daquelas coisas nerds ou qualquer coisa desse tipo, né? A melhor escola de engenharia do mundo não conseguiu pegar um cara, depois de 5 anos, ele não sair gente do outro lado. Por mais que a gente tente, continua gente depois que forma. Então, isso é uma bobagem enorme. Então, esses aspectos, né, de humanos e de cooperação, o engenheiro talvez seja aquele que mais está habituado a trabalhar em equipe e a cooperar. Pelo menos está no grupo de profissões que nos empurram necessariamente para esse tipo de ambiente. Temos que avaliar a tendência, busque assimetrias, né? Aqueles que querem ser empresários, né? A gente está, as grandes ideias, as coisas que realmente trazem valor para as pessoas, elas quebram alguma forma de assimetria. O Uber, por exemplo, o setor de transporte de táxi tem, por definição, uma assimetria muito grande, porque a demanda é de pico e o profissional é 100% dedicado. Então, você cobra muito caro, e aí tem gente suficiente para sobreviver nesse negócio para atender o pico, ou você tem um outro preço e no pico a oferta não atende a demanda. É uma assimetria, né? O que foi quebrado aí na assimetria foi, quem não tem ativo para amortizar, quem não tem não sei o que, um estudante não sei o que, pode pegar isso de vez em quando e preencher esse mercado. A despeito aí de outras coisas que a gente não gosta muito no modelo deles, né, na realidade eles foram, né, quebrar uma simetria. É nas assimetrias em que existe a possibilidade de transformação. A simetria é basicamente aquilo que existe uma relação de desigualdade muito grande que pode ser rompida por um novo modelo de negócio, por uma tecnologia, etc. Olhar sempre o futuro, pode ser diferente. Esse é o meu último slide. Esses meninos eu mostro tem muitos anos, eles não envelhecem, eles estão sempre com essa idade aí, mas a prosperidade como uma relação, como um fruto da cooperação suportada pela confiança. Esse é um pouco o mundo que nós vamos encarar. O Brasil tem um caminho muito interessante, né? E um caminho muito próximo. Tem gente muito boa, né? A gente precisa
talvez aprender mais a multiplicar esses talentos individuais num trabalho de cooperação e de confiança. O mundo vai transformar bastante. Eu não vou... Acho que esse é meu último slide. E aquilo que a gente chama de emprego hoje é uma coisa que tende a ter um modelo completamente diferente. Eu, quando me formei, a gente só via assim, onde é que eu vou trabalhar? Horrível uma visão, e essa era a minha visão em 1984. Né? E fui trabalhar. Estou lá há 30 anos trabalhando. Né? A gente tem uma relação complicada com esse negócio, inclusive, de prosperidade. Na nossa língua, a gente trabalha e o cara fala assim, quanto você ganha? Eu não ganho nada, pô, eu trabalho lá o mês inteiro, ninguém dá de graça, eu não ganho nada. Nos outros países, o pessoal, quanto você faz? O americano fala, I make money. E a gente fala, eu ganho dinheiro, eu não ganho nada, trabalho pra cacete. Para chegar naquilo lá no fim do mês e ter aquele rendimento. É uma relação estranha que a gente tem com esse negócio. Então, essa relação tem se transformado com cooperação, com startups, com possibilidades diversas. A ruptura, dizem que o brasileiro é o que mais vai, assim, o brasileiro, aquela Singularity University, vocês já devem ter ouvido falar dela, né? Que fala que tem inflexão, que daqui a pouco a máquina está pensando mais que a gente, que a gente não vai morrer mais, etc. Um monte de coisa sem graça. Está cheio de brasileiro lá. Eu leio isso como duas coisas. Primeiro é o seguinte, quem está lá no final da fila, né, se vem uma inflexão, torce por uma batida. Estou lá no final da corrida, tomara que alguém trombe, né? É uma inflexão. Mas uma inflexão e uma mudança tecnológica é uma enorme oportunidade para a gente dar a volta por cima. As grandes transformações, elas criam grandes oportunidades. A gente tem que deixar de ser seguidor. E quanto mais transformar, melhor para nós. Melhor para nós. E a gente tem uma oportunidade de pegar essa onda que está aí se formando já há bastante tempo. É um tsunami que vem por aí, não diferente de outros que já vieram, mas é uma grande oportunidade para nós. É uma oportunidade muito especial para vocês. E aí eu não sei se vai ter emprego, se vai ter indústria, não sei o quê, como é que isso vai ser. Por isso eu vou repetir minha pergunta. Quem aí quer ser empresário? Pessoal, tem um filminho. Há quanto tempo eu já gastei aqui? Ou você que está controlando meu tempo com aquelas placas e tal? Vocês viram o Bandeirante? Acho que vale a pena ver o filminho da última feira dos dois últimos produtos que a gente está desenvolvendo.
Pessoal, obrigado.